16 horas e 53 minutos. O governo israelense e o Hamas ignoram a ordem da Corte Internacional da ONU. E a tensão segue na faixa de Gaza. A Vivian Amalfi tem os detalhes. Israel bombardeou a faixa de Gaza neste sábado, apesar da Corte Internacional de Justiça ter ordenado a suspensão das operações nesta área do território palestino, governado pelo Hamas, enquanto os esforços diplomáticos para obter um cessar-fogo prosseguem em Paris. Testemunhas citadas pela agência AFP relataram bombardeios das tropas israelenses contra Rafah, uma cidade do sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Também foram registrados ataques aéreos e disparos de artilharia contra localidades no centro, contra a cidade de Gaza, no norte e Khan Yunis, no sul. Em resposta a um pedido da África do Sul, o principal tribunal da ONU ordenou na sexta-feira a Israel que interrompa a operação em Rafah e qualquer ação que provoque a destruição física total ou parcial do povo palestino em Gaza. A Corte Internacional de Justiça também exigiu a abertura da passagem na fronteira entre Egito e Gaza em Rafah, porta de entrada da ajuda humanitária que Israel fechou no início do mês ao iniciar as operações na cidade. O tribunal também exigiu que o movimento islamista Hamas liberte imediatamente todos os reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro contra Israel. As decisões da Corte são vinculantes, embora não haja recursos para implementá-las. Até o momento, nenhuma das partes acatou as demandas do tribunal. Nós estamos de volta aqui, 16 horas e 55 minutos. O negócio está pegando lá em Israel. Além da continuidade do conflito, o procurador Karim Khan, do Tribunal Penal Internacional, pediu a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e de seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, pela guerra. Segundo ele, haveria provas de que crimes de guerra contra eles desde 7 de outubro, quando houve contra-ataque ao Hamas após os atentados. Além das autoridades israelenses, 3 líderes do grupo terrorista também são alvos do mandado de prisão. A decisão causou reações adversas dos países, como Espanha, França, Alemanha, apoiando a prisão do líder israelense, e os Estados Unidos e a Itália se manifestando contra. Conosco aqui no Tá na Roda desse domingo, o nosso querido Acácio Miranda, que sabe tudo sobre os assuntos de direito internacional e já vai estrear e inaugurar esse assunto. Pedido de prisão contra Netanyahu rolando. Acácio, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Nelsinho, boa tarde, audiência, boa tarde aos meus demais colegas de bancada. Não é uma novidade no Tribunal Penal Internacional se nós lembrarmos da última grande guerra que nós tivemos, do último grande conflito que nós tivemos envolvendo Rússia e Ucrânia. Também foi pedida a prisão do líder russo. Inclusive, nós discutimos aqui em determinado momento porque se ele vier para o Brasil durante a cúpula do G20, se ele pode ser preso ou não pode. No final das contas, o Tribunal Penal Internacional o faz por pressão e o faz principalmente porque o Tribunal Penal Internacional surgiu em 98, lá se vão mais ou menos 26 anos, e ainda há quem discuta a efetividade e as razões para a existência do Tribunal Penal Internacional. Então, no final das contas, imagino que o Bibi, o Netanyahu, não tenha tantas razões para ficar preocupado e, principalmente, imagino que isso não vá afetar o principal objetivo, que é o conflito Israel, que acontece ali na faixa de Gaza contra o Hamas. Se isso efetivamente desse um ponto final ao conflito, talvez o Tribunal Penal Internacional estivesse cumprindo o seu papel. Mas nós sabemos que, infelizmente, não é este o caso. Quero a sua opinião também, Luiz Fernando Pacheco. Esse é um tema delicado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de expressar a minha solidariedade, o meu apreço ao povo judeu, ao povo palestino. Nós lamentamos profundamente essa guerra, profundamente tudo que está acontecendo em Israel. Nós somos a favor do Estado de Israel, nós somos a favor do Estado palestino, mas nós somos frontalmente contra esse governo
genocida do Benjamin Netanyahu. Como disse o Acácio, o Tribunal Penal Internacional ele tem a validade de suas decisões muito pouco efetivadas, mas há algo de simbólico nisso que é importante. É um mundo civilizado se colocando contra essa política do Benjamin Netanyahu, que não é uma política certa. Está mais do que na hora de se resolver o problema histórico milenar que acontece naquela região do mundo. E não é dessa forma, não é com guerra, não é exterminando um povo que se vai resolver isso. Aliás, isso é uma contradição, né? O nosso querido povo judeu, que tanto lutou por ter um Estado, ter à frente do seu Estado, do seu governo, um sujeito, um partido que não permitem, né, a existência, eles não permitem, eles não querem a existência do outro povo, que era um povo que estava ali antes de 1947, é um povo que também historicamente ocupa a região. Então, a gente tem que chegar, o mundo tem que chegar, a civilização tem que chegar, o ser humano tem que chegar, as nações têm que chegar a um consenso, né, para que os povos possam viver lado a lado, pacificamente, sem essa guerra que não faz o menor sentido. Eu vejo com bons olhos a decisão do Tribunal Penal Internacional, porque o Benjamin Netanyahu precisa ter um freio. Politicamente está ruim para o Netanyahu, né, Wilson? Depois que isso se resolver, tomara que logo, né? Não sei se tem alguma previsão disso no horizonte, mas depois que isso se resolver, vai ficar ruim para ele lá em Israel. Então, uma das teses é que não vai se resolver porque ele sabe disso, ele sabe quando se resolver. Ele está prolongando por isso, né? Ele está prolongando porque uma das teses é que a hora que se encerrar ou tiver o cessar-fogo, ele vai perder poder e possivelmente vai ser preso. Mas, Koba, ele tem perdido ao longo desses meses, até por conta desse prolongamento da guerra, ele tem perdido força internacional. Países que estavam próximos dele e apoiaram no primeiro momento, onde o grupo terrorista acabou atacando Israel, e ele tinha o apoio de alguns países, ele tem perdido ao longo dos meses. A própria Espanha, se não me engano, deixou de apoiar ele. Então, ele está se enfraquecendo, a guerra continua pesada, mas ele vem perdendo força. Inclusive, nessa decisão de prisão, ele conseguiu. Se não fizesse cessar-fogo, ele chegou a consultar todos os seus ministros justamente para sentir o apoio interno também em Israel, porque também em Israel ele já tem perdido força entre o seu governo.